Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo Samuel, capítulo 1. Davi é informado da morte de Saul. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Versículo 3. Indagou-lhe Davi: "De onde vens?" E o homem respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." 4. Diante do que Davi inquiriu: "Que aconteceu? Dize logo." E o fugitivo respondeu prontamente: "As tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram." Versículo 5. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas pereceram?" Versículo 6. E o jovem lhe explicou: "Eu estava casualmente no monte de Gilboa, e de repente encontrei Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo." 7. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em voz alta, e eu prontamente respondi: "Eis-me aqui, Senhor." Versículo 8. Então indagou-me: "Quem és tu?" E eu disse: "Sou amalequita." Versículo 9. Em seguida ordenou-me: "Aproxima-te e mata-me, porque estou sob as cãibras e a angústia da morte. Contudo, ainda estou vivo." Versículo 10. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça, e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor. Versículo 11. Então Davi naquele mesmo instante rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Versículo 12. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Versículo 13. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro residente, de um amalequita." Versículo 14. Indagou-lhe ainda Davi: "Como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida?" Versículo 15. Então Davi chamou um dos seus jovens serviçais e ordenou: "Aproxima-te e mata-o." O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Versículo 16. Declarou-lhe Davi: "Que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando confessaste: fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé." Poesia fúnebre de Davi. Versículo 17. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e de seu filho Jonatas, entoando esta lamentação. 18. E ordenando que se ensinasse aos homens de Judá, é o hino do arco, que foi registrado no livro de Iachar, justos. 2 pontos. Versículo 19. O teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes. Como tombaram os nossos soldados mais valentes? 20. Não divulgueis isso em Gate, não o anuncieis nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus, nem se alegrem as filhas dos incircuncisos. 21. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas. Porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul,
que jamais será polido com óleo. 22. O arco de Jonatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. E a espada de Saul jamais voltou vazia. Versículo 23. Saul e Jonatas, amados e excelentes na vida e na morte, não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. 24. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Versículo 25. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha, Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração. Versículo 26. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado. Como te querias bem, tua amizade era para mim a mais preciosa do que o amor das mulheres. 27. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não têm mais importância. E todas as suas armas de luta não têm mais importância. Vamos ler aqui o que diz o comentarista. Nós vamos ler aqui o versículo 11 novamente. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Observemos aqui, é sempre preciso muito cuidado quando se leva más notícias a alguém. Entretanto, o amalequita, além de desastrado, cometeu 3 graves pecados. Primeiro, agiu com falsidade e hipocrisia, alegando que matara Saul. Versículos 9 e 10. Atos 5, 3, 4. Aqui leremos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? 4. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Voltando ali no comentário de 2 Samuel, então primeiro agiu com falsidade e hipocrisia, alegando que matara Saul. Aí é onde nós temos lá em Atos também a mentira que levou à morte Ananias e a esposa Safira. Número 2 aqui, cometeu terrível sacrilégio, especialmente para os hebreus, porquanto violou o corpo de um ungido de Yahvé. E número 3, apoderou-se por meio de roubo de objetos sagrados. 2 pontos, coroa e bracelete de um rei. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de 2 Samuel, capítulo 1. Querendo Deus, amanhã estaremos lendo o capítulo 2. Todas as dúvidas nós extraímos a resposta aqui da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos lendo o Velho Testamento para termos o conhecimento histórico. Nós estamos no Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Então nós buscamos viver em obediência a Jesus, ouvindo somente o que Jesus falou. Então aqui, como a gente sempre fala, é o conhecimento histórico dos fatos ocorridos no passado ali. O Velho Testamento é apenas um conhecimento. Nós não ouvimos os profetas, nós não ouvimos Moisés falou, os profetas falaram, não interessa. O que interessa é o que Jesus falou no Novo Testamento.